A gente começou a falar aí, eu acho que tem umas 2 semanas que a gente começou a falar sobre estequiometria. E o primeiro passo da estequiometria sempre vai ser balancear a equação. E aí a gente viu como que balanceia uma equação sem troca de elétrons e uma equação que envolve troca de elétrons, que são reações de oxirredução. Essa é a nossa 11ª aula, então se alguém ainda não viu os outros conteúdos, eu indico que veja, porque na química as coisas dependem muito uma da outra. Então, assim, o que a gente vê lá no começo, muito provavelmente a gente vai retomar em algum momento, porque é importante para uma outra matéria. Não desespera se ainda não viu as outras aulas, eu sei que a carga de conteúdo é bem grande, né? Então, vai com calma no seu tempo, mas tenta organizar aí um cronograma para colocar em dia a matéria e fazer exercício. Aqui na Exatas, principalmente Química, Física e Matemática, é muito importante treinar o que a gente vê na teoria, porque às vezes a teoria fica muito clara na nossa cabeça, mas quando a gente vai pôr em prática, fazer um exercício, a gente não consegue entender, a gente não consegue pôr em prática. Às vezes porque a gente não entende o enunciado, às vezes porque alguma parte da matéria não ficou clara. Então eu vou bater mais uma vez na tecla. Façam bastante exercício, façam as listas, porque isso ajuda a vocês entenderem como vocês estão no conteúdo. E aí ajuda também a tipo, nossa, essa parte aqui não ficou tão clara, vou gastar mais tempo nisso. E essa parte aqui eu entendi suave, então eu não preciso gastar muito tempo nisso. Ajuda até nessa otimização do que vocês vão estudar e do que vocês não vão estudar. Jennifer é a primeira aula, seja bem-vinda, Jennifer. Vou comentar de novo, aproveite esses professores da Gene Online. Os meninos também que estão aqui assistindo a aula são muito... ajudam muito, então se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá no grupo, que os meninos também estão sempre aí, né, online, ajudando uns aos outros. Então, se sinta aí abraçada por todos nós. Hoje, então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo de estequiometria e falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Primeira coisa, quando a gente está trabalhando com uma questão de estequiometria, a gente vai primeiro escrever a equação química da reação que está envolvida no problema. Então, a gente vai ter ali um enunciado que vai falar sobre uma certa reação química, e se o enunciado já não trouxer a reação escrita, a gente vai escrever essa reação, porque a gente depende dessa equação química para a gente desenvolver o problema. A gente vai acertar os coeficientes estequiométricos, que é o balanceamento. Então, primeiro passo, escreveu a equação, balanceia. Tem algumas equações que elas já são balanceadas por si só. Todos os coeficientes são 1. Nesse caso, vocês não vão ter que mexer neles, mas é preciso conferir o balanceamento se ele está correto. E aí, por fim, a gente estabelece uma regra de 3 entre as grandezas. Aí, se for necessário, a gente faz transformações de mol para massa, mol, dependendo do que o enunciado pede. A gente tem que converter massa em grama, massa em quilograma, massa em miligrama. Isso também a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes uma questão do Enem pede uma certa coisa em gramas, e aí ele dá uma das opções em quilogramas. O valor, tecnicamente, né, é o mesmo, o que muda é o número de zeros. E se a gente fizer errado, se a gente não fizer na unidade pedida, a gente marca a resposta errada. E aí vai uma questão aí de graça embora. Então, fiquem atentos às unidades de medidas nessa parte de estequiometria. Andréia, seja bem-vinda. E aí, lembrar das leis ponderais que a gente conversou em uma das aulas passadas, que elas vão aí basicamente reger todo esse cálculo estequiométrico.
que é a lei de Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, se a gente tem um número de elementos, de átomos no começo, esse número precisa ser mantido, e aí da lei de Lavoisier a gente tira aqui um sistema fechado. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E temos também a lei de Proust, que também vai ser muito importante aqui, principalmente quando a gente for descobrir quem é reagente limitante, quem é reagente em excesso. Que ela afirma, né, que as substâncias reagem em proporções fixas e definidas. Então, lembrem-se, estejam em mente aí as leis ponderais, que é muito importante. E aí, falando de reagente limitante e reagente em excesso. Quando a gente estuda uma reação química, a gente enxerga ela como uma reação ideal, em que todos os reagentes que estão ali presentes reagem completamente, se transformando nos produtos, como está escrito ali. Só que no mundo real, isso não acontece. Tecnicamente é assim, a gente está olhando para uma equação, por exemplo, entre gasolina e oxigênio. A gente vai pensar o quê? Que toda a gasolina que está ali e todo o oxigênio que está ali misturados vão reagir formando gás carbônico e água. Só que na vida real não vai ser isso que a gente vai ver. A gente não vai ter a quantidade exata de gasolina e a quantidade exata de oxigênio necessário para essa reação. Sempre a gente vai ter um tendo em mais quantidade, em abundância, e o outro vai ser uma quantidade ali que vai acabar em algum momento. Então, a gente precisa estar atento a essa diferença aí da teoria para a prática. As substâncias, elas não reagem na proporção em que elas são misturadas. Então, assim, se eu misturar, por exemplo, vinagre e bicarbonato, se vocês fizerem isso em casa, vocês vão ver que vai liberar gás carbônico. Então, vai liberar um tanto de bolinha de gás aí, misturando o vinagre e o bicarbonato. Podem fazer isso, não é perigoso, mas só não pode beber, tá, gente? Então, não bebam isso, que não vai fazer muito bem para o estômago de vocês. Mas se a gente misturar, por exemplo, 1 litro de vinagre com 5 gramas de bicarbonato, o 1 litro de vinagre não vai reagir totalmente com 5 gramas de bicarbonato, porque a proporção está diferente da equação. A gente teria que escrever a nossa equação química, ver quantos mols de vinagre reagem com quantos mols de bicarbonato, transformar isso em massa e, no caso do vinagre, transformar a massa utilizando densidade em volume para a gente ver quanto que seria necessário de bicarbonato para reagir com 1 litro de vinagre. Nessa reação aí, muito provavelmente vai sobrar vinagre aí, mesmo você tendo misturado 1 litro. Por que que isso acontece? Por causa da lei de Proust. A gente sempre vai ter a reação em quantidades definidas, mesmo se a gente misturar mais do que aquela quantidade que foi definida, e mesmo se a gente misturar menos. Por isso que balancear a equação é tão importante como o primeiro passo aí de resolver um problema de estequiometria, porque é esse balanceamento que vai fornecer a proporção em que os reagentes vão reagir. E aí, frequentemente, a gente usa um dos reagentes em excesso em relação ao que está sugerido pela estequiometria. Por quê? Quando a gente está trabalhando com algumas reações em laboratório, a gente usa reagentes muito caros. Reagentes que, assim, 5 gramas custa mais de R$ 1.500. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de reagente, a gente não quer que no final da nossa reação sobre como impureza que não reagiu completamente, porque isso é um prejuízo em dinheiro para a gente. Então, o que a gente faz?
O outro reagente que a gente está reagindo com esse reagente caro, a gente põe ele bastante lá, em excesso, para garantir que o reagente caro vai reagir completamente. E fazendo isso, a gente tem um prejuízo muito menor, que a gente garante que a gente não vai ter desse reagente caro sendo perdido. E por isso que a gente estuda essas relações de reagente limitante e reagente em excesso. E aí, então, falando sobre o conceito do que é um reagente limitante, do que é um reagente em excesso, os reagentes que limitam a reação são aqueles que são consumidos totalmente, dando fim à reação química envolvida. Então, assim, a gente vai pôr uma certa quantidade que, quando essa quantidade acabar, a reação química que está acontecendo ali também acaba. E o reagente em excesso, por outro lado, vai ser aquele que não vai ser consumido completamente durante a reação, porque a quantidade adicionada é maior do que a proporção necessária para a reação que está acontecendo ali. E aí, para esse reagente, a gente dá o nome de reagente em excesso. Para ficar um pouco mais claro, vamos visualizar aqui. Sexta-feira, a gente vai fazer um cachorro-quente para a família e pede a mãe lá para comprar os ingredientes. Só que aí, a nossa mãe traz 5 salsichas e 4 pães. E a gente quer fazer cachorro-quente. Só que para fazer um cachorro quente, a gente precisa de um pão e uma salsicha. Então, aqui, com 5 salsichas e 4 pães, a gente só consegue fazer 4 cachorros quentes e uma salsicha vai ficar sobrando, porque ela tá aí para mais. Então, no final, a gente vai ter o quê? A salsicha como reagente em excesso, porque ela vai ficar sobrando no final da nossa cozinha lá, do nosso preparo. E os pães vão ser os nossos reagentes limitantes. Por quê? Porque assim que acabar os 4 pães, acabou a fabricação de cachorro-quente caseira. Porque não vai ter mais pão para colocar a salsicha. Por isso que ele é o nosso reagente limitante aqui nesse caso. Deu para entender a diferença do que é um reagente limitante, o que é um reagente em excesso? Sim. Deu? Então tá. Então vamos continuar. Então, o reagente em falta, o reagente limitante ou o fator limitante, tem todos esses nomes. Então, se vocês encontrarem algum desses termos lá no enunciado de uma questão, vocês já sabem do que ele está se referindo. Do reagente que vai acabar primeiro. Ele vai ser o que comanda a nossa reação, porque no instante que ele acabar, a reação também vai ser interrompida. E na hora dos cálculos, a gente vai considerar a quantidade disponível do reagente limitante. Porque aqui, por exemplo, no caso do cachorro-quente, a quantidade de cachorro-quente final depende da quantidade de reagente limitante disponível. Se a gente tivesse 10 salsichas aqui, a quantidade de cachorro-quente feita no final vai continuar sendo 4, porque a gente só tem 4 pães do nosso reagente limitante. E vai ser esse mesmo raciocínio que a gente vai levar para uma questão de estequiometria. A quantidade final dos produtos produzidos pela reação vai depender somente da quantidade de reagente limitante disponível. A gente pode ter a quantidade que for do reagente em excesso. Vai continuar sobrando esse reagente. O que vai mandar na reação vai ser a quantidade de reagente limitante. Então, a gente tem que ficar muito atento quando um exercício ele nos der a massa que está envolvida ali na reação de 2 reagentes ou mais, porque muito provavelmente um desses reagentes vai estar em excesso e não vai ser completamente consumido. Aí, nesse caso,
a gente vai precisar descobrir quem que é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso, para a partir disso a gente calcular qual que é a massa de um dos produtos obtidos. Até aqui tá tudo bem? Tem algum ponto que vocês ficaram com dúvida? Pra mim tá tranquilo até agora. Tranquilo? Então tá. Então vamos continuar. Agora a gente vai ver então como resolver uma questão. E a gente vai resolver duas questões juntos aqui. E aí, mesmo esquema das últimas aulas. Deu alguma coisa aí que não ficou claro, não entendi, pode mandar no chat, pode abrir o microfone, que a gente para e repete, retoma o ponto que não ficou claro, beleza? A primeira questão fala assim: numa reação de neutralização, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após completar a reação, restarão quantos gramas de reagente em excesso? Então tá, ele fala aí a massa que está utilizando dos reagentes para uma certa reação, e ele já nos contou que tem um dos reagentes que vai estar em excesso. E ele pede para a gente calcular o quanto desse reagente que está em excesso, porque é o que vai restar desse reagente. Então, uma parte dele vai reagir com o reagente limitante e uma parte vai sobrar. O que ele está perguntando é quantos gramas é essa parte que sobrou? E ele nos fornece aqui a nossa equação química referente à reação. Então, 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, reage com 1 mol de hidróxido de cálcio, CaOH2, formando 1 mol de sulfato de cálcio, que é o CaSO4, mais 2 mols de água, que é H2O. E ele nos fornece também a massa molar. Então, o que é massa molar? Relembrando, a massa que tem em 1 mol do reagente, da molécula, de todos os reagentes envolvidos e de um dos produtos. Então, a massa molar do ácido sulfúrico é 98 gramas por mol, do hidróxido de cálcio é 74 gramas por mol e do sulfato de cálcio é 136 gramas por mol. Normalmente, os exercícios, eles fornecem as massas molares. Se eles não fornecerem, eles dão a massa de cada elemento que compõe a substância. Então, ele poderia falar, considere que a massa do hidrogênio é 1, a massa do oxigênio é 16, e aí, a partir disso, a gente ia calcular a massa molar. Mas se aqui ele já forneceu, a gente não precisa calcular. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem que está em excesso e quem que é o limitante. E para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a nossa proporção estequiométrica. Então, 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de hidróxido de cálcio e calcular qual que vai ser a massa de ácido sulfúrico que vai reagir com hidróxido de cálcio. Professora, eu poderia fazer o contrário? Eu poderia calcular a massa de hidróxido de cálcio que reagiria com essa massa aqui que o enunciado dá de ácido sulfúrico? Poderia. Isso fica a critério de vocês. Assim, no momento lá do enunciado, vocês vão escolher um para fazer esse cálculo. O que vocês precisam ter em mente? Se a massa calculada da substância é maior do que a massa disponível no enunciado, quer dizer que essa substância é limitante, porque não tem a quantidade que precisa para reagir. Então, vai reagir só aquela quantidade que tem disponível e, por isso, ela é a limitante. E se a massa calculada da substância que vocês escolherem for menor do que a massa disponível no enunciado, quer dizer que essa substância está em excesso. Por quê? A gente vai reagir uma certa quantidade, mas tem mais do que essa quantidade necessária disponível. Então, uma parte vai sobrar.
e por isso que vai ser em excesso. Então, como aqui eu estou calculando a massa do ácido sulfúrico que vai reagir com 7,4 gramas do hidróxido de cálcio aqui, se a massa calculada do ácido sulfúrico necessária para reagir com 7,4 gramas for maior do que 10 gramas, quer dizer que o ácido sulfúrico, que é o limitante, e o hidróxido de cálcio, que vai ser o excesso. Só que se a massa de ácido sulfúrico calculada para reagir com 7,4 gramas de hidróxido de cálcio for menor que 10 gramas, quer dizer que o meu ácido sulfúrico vai estar em excesso e o hidróxido de cálcio vai ser o limitante. Então, vamos calcular isso. A gente vai fazer isso usando regra de 3, que eu acho que o João já conversou com você sobre isso no começo do mês passado, né? Já tem, acho que um tempinho que ele falou sobre regra de 3. Mas a gente vai fazer passo a passo aqui, se não ficar claro qual que foi o raciocínio da regra de 3, podem falar. Então, pela equação química que a gente tem aqui, 1 mol de ácido sulfúrico vai reagir com 1 mol de hidróxido de cálcio. E pelos dados aqui, a gente sabe que 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas e 1 mol de hidróxido de cálcio tem 74 gramas. Então, 98 gramas de ácido sulfúrico vai reagir com 74 gramas de hidróxido de cálcio. A partir disso, a gente quer saber, então, quantos gramas, uma massa M aqui de ácido sulfúrico, que vai precisar para reagir com 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Aqui a gente vai montar a nossa regra de 3, usando multiplicação cruzada. Então, a gente multiplica 98 por 7,4 e iguala a M vezes 74, que está aqui, ó, é a primeira linha da nossa regra de 3. Agora, a gente faz as manipulações matemáticas, multiplica 7,4 por 98, que dá 725,2. Passamos o 74 para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando aqui o M, ele passa dividindo. Então, vai ficar 725,2 dividido por 74. Então, fazendo essa divisão, a gente acha que essa massa M de ácido sulfúrico que a gente precisa para reagir com 7,4 gramas de hidróxido de cálcio vale 9,8 gramas. Observando aqui essa massa M, a gente vê que ela é menor do que a quantidade de ácido sulfúrico que está disponível, né? Que o enunciado falou. Então, o ácido sulfúrico vai ser o nosso reagente em excesso. Achamos o reagente em excesso, agora é só a gente calcular quantos gramas de reagente em excesso vai restar. A gente sabe que para reagir com a quantidade de hidróxido de cálcio que o enunciado dá, 7,4 gramas, vai precisar de 9,8 gramas de ácido sulfúrico, mas a gente tem 10 gramas disponível. Então, a gente faz 10 gramas menos 9,8, que vai ser o que vai ser consumido. Vai sobrar aí 0,2 gramas de ácido sulfúrico em excesso no final da nossa reação. E a primeira questão nós conseguimos resolver então. Até aqui tá tudo bem? Algum ponto não ficou claro? Tá tranquilo, dá para entender até agora. A regra de 3 ficou mais fácil. Então tá, então vamos continuar. A próxima questão, ela é um pouquinho mais capciosa. Ela não vai perguntar qual que é o reagente em excesso, qual que é o reagente limitante. Ela vai querer que a gente descubra isso sozinhos, para a gente calcular a quantidade de produto obtida no momento aí final da nossa reação. Então, vamos ler o enunciado. 400 gramas de hidróxido de sódio são adicionados a 504 gramas
de ácido nítrico. Calcule a massa de nitrato de sódio obtida e a massa do reagente em excesso. Aí ele nos fornece também a massa molar do hidróxido de sódio, do ácido nítrico e do nitrato de sódio. E a equação NaOH mais HNO3 formando NaNO3 mais H2O. Nesse caso aqui, a gente não sabe se a equação está balanceada ou não, porque ela já não veio com os coeficientes estequiométricos. Então, vamos dar uma conferida para ver se a equação está balanceada. Vamos lembrar lá do macho: metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos começar então pelo sódio, Na. Temos um Na antes da seta, um Na depois, balanceado. Agora vamos ver um ametal, que é o nitrogênio. Temos um nitrogênio nos reagentes e temos um nitrogênio nos produtos. Então tá balanceado também. Não temos carbono, então a gente pula o carbono. Temos hidrogênio. Temos 2 hidrogênios aqui nos reagentes, 1 mais 1, 2, e temos 2 reagentes aqui nos produtos, 2 hidrogênios nos produtos. Então tá balanceado também. E agora o oxigênio, temos 3 mais 1, nos reagentes temos 4, e temos 3 mais 1, nos produtos temos 4 também. Então, a nossa reação ela já está balanceada e todos os coeficientes estequiométricos é 1 mesmo. Quando não tem nenhum coeficiente escrito, a gente subentende que é 1. E tá ok. Podemos passar, então, para o próximo passo, que é descobrir qual que é o reagente limitante, para a partir da massa dele, a gente calcular a massa do nitrato de sódio obtida. E a gente vai fazer isso igual a gente fez no primeiro exercício, fazendo regra de 3. A gente vai pensar, então, qual que é a massa necessária de hidróxido de sódio para reagir com a massa de 504 gramas do ácido nítrico que a gente tem disponível. Se a massa do hidróxido de sódio aqui, calculada, for menor que 400 gramas, ele é o nosso reagente em excesso. Se a massa calculada for maior do que 400 gramas, ele é o nosso reagente limitante. O mesmo raciocínio da questão anterior. E aí a gente monta, então, a nossa regra de 3. 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HNO3, que a gente tira esse raciocínio aqui da nossa equação balanceada. A gente usa agora os dados que o enunciado nos deu, e a gente sabe que 1 mol de hidróxido de sódio tem 40 gramas e 1 mol de ácido nítrico tem 63 gramas. Então, 40 gramas de hidróxido de sódio vai reagir com 63 gramas de HNO3. Uma massa M, que a gente não sabe quanto, de hidróxido de sódio vai reagir com 504 gramas de ácido nítrico, que é a massa que a gente tem disponível que o enunciado nos diz. Vamos fazer a regra de 3 agora, a gente multiplica cruzado. Então, 63M vai ser igual a 40 vezes 504. Fazendo essa multiplicação, a gente acha que 63M é igual a 20.160. A gente passa o 63 dividindo, já que ele está multiplicando aqui desse lado, a gente passa ele para o outro lado dividindo. Então, fica 20.160 dividido por 63. Fazendo essa divisão, a gente acha que a massa necessária de hidróxido de sódio para reagir com 504 gramas de ácido nítrico é igual a 320 gramas. 320 gramas é menor do que 400 gramas que está disponível aqui no enunciado. Então, dado essa comparação, a gente descobre que o NaOH é a substância em excesso
E por isso, se ele é o excesso, a outra é a limitante. A outra substância é o ácido nítrico, HNO3. Com essas informações aqui, a gente já consegue calcular a segunda coisa que o enunciado pede, que é a massa do reagente em excesso. Então, mesmo raciocínio da questão anterior. Se a gente tem 400 gramas de NaOH disponível, mas a gente vai reagir só 320, então 400 menos 320 sobra 80 gramas do reagente em excesso, que é o NaOH. Achamos, então, uma das coisas que o enunciado pede. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a massa de NaNO3 obtida nessa reação. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o número de mols do reagente limitante para calcular o número de mols de produtos obtidos e, a partir disso, calcular a massa. Aqui, a gente vê que é 1 mol e 1 mol nos dois reagentes, mas tem algumas equações que o reagente limitante vai ter, por exemplo, 3 mols de coeficiente e o reagente em excesso vai ter 2. E aí, se a gente usar o reagente errado, a gente vai obter um valor errado. Mas então, vamos lá. O reagente limitante é o HNO3 e a gente viu que 1 mol dele forma 1 mol de NaNO3. Usando os dados aqui de massa molar, a gente sabe que 1 mol de HNO3 tem 63 gramas e 1 mol de NaNO3 tem 85 gramas. Então, gente, desculpa, aqui, ó, é NaNO3, tá? Depois eu vou consertar antes de mandar esse material para vocês. Então, 63 gramas de HNO3 formam 85 gramas de NaNO3. 504 gramas de HNO3 que a gente tem disponível e que vai reagir tudo porque ele é o limitante, vai formar então quantos gramas de NaNO3? Que vai ser uma massa M. A gente pode pôr X, Y, Z, pode pôr a letra que quiser. É a incógnita que a gente quer descobrir. Montamos a regra de 3, agora é só a gente multiplicar cruzado e resolver a equação matemática. Então, 63m vai ser igual a 85 vezes 504. A gente faz a multiplicação, acha que 63m é igual a 42.840. Passamos o 63 dividindo. Fazendo essa divisão, a gente acha então que M é igual a 680 gramas de NaNO3. Então, resolvemos o que o nosso enunciado aqui pediu. Calculamos a massa de NaNO3 obtida, que vai ser 680 gramas, e a massa do reagente em excesso, que a gente viu lá, que vai ser 80 gramas. E as questões de reagente em excesso, reagente limitante, vão ser todas nessa linha aí. Pensar qual que é o reagente limitante, qual que é o reagente em excesso. Achou qual que é o limitante? Usa as proporções com ele. Então, vai olhar quantos mols dele forma, quantos mols de produto, transforma mol em massa e, a partir disso, calcula a massa obtida a partir dele. Deu para entender? Algum ponto não ficou claro? Júlia, sobre as questões de química, todos os cálculos, todos a regra de 3? Então, a maioria, quase todos dá para resolver por regra de 3. A gente vai ver que, por exemplo, em gases, talvez tenha que usar uma equação diferente de regra de 3, mas a maioria das coisas aqui na química dá para resolver sim por regra de 3, principalmente na estequiometria. Ok, agora eu compreendi. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá bom.
Então, sobre reagente em excesso, reagente limitante, a gente finalizou o conteúdo. Agora, eu trouxe para a gente fazer juntos um balanceamento de uma equação de oxirredução, que foi a aula passada, que estava no exercício e teve vários erros nessa questão. Então, se tiver alguma dúvida ao longo aqui do percurso, podem parar e perguntar, que antes da aula finalizar, eu queria resolver essa equação aqui, balancear ela junto com vocês, tá bom? Então tá, a equação, ela é bem grande, e aí o que a gente vai fazer para balancear? A gente vai fazer o passo a passo da receitinha de bolo que tá no slide da aula passada. Primeiro a gente vai calcular o NOx de todos os átomos que aparecem aqui na reação. Depois a gente vai identificar quais que são os átomos, os elementos que está tendo o NOx variado. Então, quem está com o NOx nos reagentes e nos produtos, o NOx está diferente. Vamos olhar quem que está oxidando e quem que está reduzindo. Fazendo isso, a gente calcula o número total de elétrons doados e o número total de elétrons recebidos. Esses valores vão ser os nossos coeficientes que a gente vai trocar entre quem está oxidando e quem está reduzindo. E, por fim, a gente balanceia o resto da equação pelo método das tentativas. Vamos fazer passo por passo para fixar essa receitinha. Primeiro, então, a gente calcula o NOx de todos os elementos que aparecem aqui. Calculando o NOx, a gente gasta um tempinho, então por isso que eu não vou calcular aqui um por um com vocês, mas a gente teve uma aula só sobre cálculo de NOx, então depois revejam isso. E aí a gente acha todos os NOx. Agora o que a gente faz? A gente identifica quais elementos que tem o NOx variando. A gente vai observar que aqui o cromo, ele passa de +3 para +6 e o manganês passa de +7 para +2. Então, o cromo aqui, variando de +3 para +6, ele devia 3 e passou a dever 6. Então, quer dizer que ele doou elétrons. Como ele doou elétrons, ele oxidou. E se ele oxidou, ele fez alguém reduzir. Por isso que ele vai ser o agente redutor. E o manganês variou de +7 para +2 e ele reduziu o NOx. Então, ele devia 7 e ganhou aí 5 unidades e passou a dever só 2. Então, ele ganhou elétrons e por isso ele reduziu. E aí, se ele reduziu, ele fez alguém oxidar. E por isso ele vai ser o nosso agente oxidante. Agora, o que a gente faz? A gente calcula o número total de elétrons doados e o número total de elétrons recebidos. Como que a gente vai fazer isso? A gente pega aqui o NOx e subtrai do NOx nos produtos. Então, a gente pega o NOx no reagente e faz menos o NOx nos produtos. O manganês reduziu, ele tinha o NOx 7, passou a ser 2, então 7 menos 2 dá 5. Ou seja, ele ganhou 5 elétrons. E agora o cromo, a gente tem que lembrar que o cromo aqui tem o sufixo aqui 2. Então, a gente tem que multiplicar o NOx pelo sufixo que ele tem. Então, a gente vai fazer o NOx 3 vezes 2 menos 6 vezes 2. Então, a gente vai ter aí 6 menos 12, que vai ser 6 elétrons, então. Como ele oxidou, ele doou 6 elétrons. Agora que a gente sabe o número total de elétrons recebidos e o número total de elétrons doados, a gente vai usar esse número aqui para fazer o primeiro balanceamento.
a gente pega o número de elétrons doados e põe como coeficiente da substância que oxidou. E pega o número de elétrons doados e põe ela como coeficiente da substância que reduziu. Então, a gente faz uma troca. Deu para entender essa troca? O número de elétrons recebidos passa a ser o coeficiente de quem oxidou e o número de elétrons doados passa a ser o coeficiente de quem reduziu. Então, por isso que tem que identificar quem que oxidou e quem reduziu, para a gente saber fazer essa troca aí. Fazendo essa troca, então, a gente põe o 5 aqui na frente do sulfato de cromo e põe o 6 na frente do permanganato de potássio. Pronto, fizemos a parte da oxirredução. Agora é só a gente balancear o resto da nossa equação usando o método das tentativas. E a gente não pode mexer nesses 5 e nesses 6 aqui. Esses dois vão ser fixos. A gente não pode alterar eles de jeito nenhum. Então, a gente vai alterar os outros coeficientes que a gente ainda não sabe. Lembrando da regrinha, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, nessa ordem. Então, vamos lá. A gente vai começar, então, por um metal. Vamos começar pelo cromo. A gente tem 5 vezes 2, 10 cromos aqui nos reagentes. E nos produtos, a gente tem só um CR2 aqui. Então, vamos colocar um 5 na frente desse composto aqui, para a gente multiplicar 5 por 2, 10 cromos nos produtos também. Agora, a gente vai balancear um outro metal. E essa ordem dos metais fica à escolha de vocês, tá? Eu comecei pelo cromo, mas se vocês quisessem começar, por exemplo, pelo potássio, poderia. É importante começar só pelos metais, tem que ser um metal. Agora, eu escolhi balancear o manganês. Aqui nos reagentes, a gente tem 6 manganês. E nos produtos, a gente tem um só. Como que a gente resolve isso? Põe um 6 na frente do sulfato de manganês. Agora, a gente tem 6 manganês nos produtos e 6 manganês nos reagentes. Qual que é o último metal que tem para a gente balancear agora? O potássio, o K. Então, vamos contar. Nos reagentes, a gente tem 6, mais 2 aqui, a gente tem 8 potássios. E nos produtos, a gente tem 10 potássios. Como que a gente resolve isso? A gente põe um 2 na frente do sulfato de potássio, que aí multiplicando a gente fica 2 vezes 2, 4, mais 6, 10. Então, fica 10 potássios nos reagentes e 10 potássios aqui nos produtos. Aí, agora, a gente vai para o ametal. Qual ametal que a gente tem aqui na nossa equação? O enxofre, o S. Então, a gente conta aí 5 vezes 3, porque como aqui tem o parênteses, esse 3 multiplica o oxigênio e multiplica o enxofre. E temos o 5 de coeficiente aqui. Vamos lá, 5 vezes 3, temos 15 enxofres, mais 2 vezes 1 aqui, né? Mais 2. Então, 15 mais 2, temos 17 enxofres nos reagentes. Vamos contar nos produtos. A gente tem 6 mais 1. Para a gente resolver isso, a gente pode colocar um 11 aqui na frente do ácido sulfúrico, que aí ficamos 11 mais 6, 17. Então, 17 enxofres nos produtos e 17 enxofres nos reagentes. Agora, já está quase tudo balanceado, né? Já temos coeficiente em todas as substâncias, menos na água. Para a gente balancear a água, a gente vai usar, então, o hidrogênio. Vamos olhar quantos hidrogênios a gente tem nos produtos. Temos hidrogênio apenas no ácido sulfúrico,
11 vezes 2, temos 22 hidrogênios. E aqui nos reagentes, a gente tem hidrogênio só na água. E para a gente fazer, então, ter 22 hidrogênios nos reagentes, basta a gente colocar o 11 na frente da água. Então, agora temos 22 hidrogênios nos reagentes e 22 hidrogênios nos produtos. E balanceamos a nossa equação. Aí fica aí de para casa vocês contarem oxigênio, só para fechar mesmo, porque já balanceamos todas as substâncias que temos na nossa equação aqui da reação e não precisou da gente contar oxigênio, mas a gente pode contar assim mesmo para conferir se o balanceamento está correto. Então, para ele estar correto, precisa ter a mesma quantidade de oxigênio nos reagentes e nos produtos. Tem oxigênio pra caramba para contar, e aí vocês vão contar aí depois da aula. Contar oxigênio é ótimo, tá? Não desanime. E é isso. Amanhã a gente se vê de novo. A gente vai dar continuidade ao conteúdo de estequiometria e façam os exercícios, porque sem exercício o conteúdo não fixa, tá bom?